Hoje eu vou ler um livro aqui, A Bíblia Gnóstica Proibida. Vou fazer algo novo aqui, faz tempo que eu não faço live. E hoje eu vou ler o livro Sobre a Origem do Mundo, que é uma visão gnóstica, é um livro como se fosse o Gênesis da Bíblia Gnóstica. Então ele é um livro que não tem título, então colocaram esse título nele de Sobre a Origem do Mundo, porque ele trata um pouco da visão gnóstica de como o mundo foi criado, tá? Então é muito diferente da visão tradicional da Igreja Católica, da Igreja Evangélica e dos judeus, que tem como base os 5 livros, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Então aqui ele traz um pouco da visão gnóstica, que é refutar algumas coisas, algumas ideias aí do que existe no livro de Gênesis, com aquilo que Jesus trouxe para os discípulos e também para todos através do conhecimento da gnose. Gnose é o conhecimento interior, então é você ter Deus dentro de você, o reino de Deus dentro de você, e você adquirir esse conhecimento que está no reino superior acima dos 7 céus do caos. Então acima dos 7 céus temos o Ogdod, que é o 8º céu, aí tem o 9º, e aí acima de todos eles vem os reinos da luz, do Pai. Então esse conhecimento aqui ele ficou perdido por 2000 anos, que ele foi perseguido pela Igreja Ortodoxa. Então quando se criou a Igreja Católica em 325 depois de Jesus Cristo, que começou essa perseguição aos gnósticos. Então 300 anos depois de Jesus, eles viviam e conviviam muito bem. Então não existia uma perseguição, não existia alguém que falasse, olha, o gnóstico é errado e o ortodoxo é o certo. Não, eles conviviam. Os gnósticos iam nas igrejas, como as pessoas eram igrejas em casas, e eles iam e tinham essa comunhão com todos. A diferença é que eles tinham essa visão e esse conhecimento interno aí. Então todo mundo que a gente traz essa visão, esse conhecimento, assusta, fala, nossa, será que isso é algo místico? Algo não, isso é realmente algo que por 300 anos depois de Cristo, esses livros eram largamente ensinados, e até o Valentino, que escreveu alguns livros, ele era da Biblioteca de Alexandria, lá no Egito, e ele concorreu para ser papa, até com a igreja, antes de ter a igreja tradicional, né, a católica, então tinha essa visão. Então esse livro não sabemos quem é o autor, é uma coletânea de conhecimentos, ele traz muita explicação, porque a gnose é uma aula, é um conhecimento. Então você busca Deus dentro de você, você não precisa de um pastor, de um padre, você precisa entender e buscar esse conhecimento. Então é importante vocês lerem, é importante vocês conhecerem um pouco do que é a Bíblia, o que é a Bíblia gnóstica, para você entender. Então eu vou ler o livro Sobre a Origem do Mundo para vocês terem um pouco de conhecimento, um pouco além do que está na Bíblia, tá? Então é assim, vendo que todos, deuses do mundo e da humanidade, dizem que nada existia antes do caos, eu, ao contrário deles, demonstrarei que todos estão equivocados, porque não conhecem a origem do caos, nem sua raiz. Aqui está a demonstração. Quão bem convém a todos os homens a respeito do caos, que é uma espécie de escuridão, mas na verdade vem de uma sombra, que foi chamada do nome de escuridão. E a sombra vem de um produto que existe desde o início. Além disso, é claro que ele existia antes do caos existir, e que este é posterior ao primeiro produto. Vamos, portanto, nos preocupar com os fatos da questão. E, além disso, com o primeiro produto, a partir do qual o caos foi projetado. E assim, a verdade será claramente demonstrada. Então, aqui nesse parágrafo, ele questiona um pouco, né? Porque na Bíblia, no Gênesis, fala assim, existia o caos, existia a escuridão. E aí depois Deus disse, haja luz. Mas o que é a escuridão? A escuridão, ele fala que é uma sombra. E para que exista uma sombra, precisa ter algo, um produto fazendo sombra. Porque o que faz a sombra? Olha a minha mão aqui, é uma sombra. Aqui tem a sombra. Para que tenha a sombra, tem que ter algo criando essa sombra, e uma luz e algo bloqueando a luz. Porque a sombra é o que? É o bloqueio da luz.
Então o que, que os gnósticos entendem sempre? Que esse mundo, esse universo que nós vivemos é o caos, é a escuridão, é uma sombra que é a ausência de Deus, é a ausência do Pai. Então o que não tem o Pai é sombra, é escuridão, que é isso que ele está querendo dizer aqui. Então para isso tem que ter tido um produto, tem que ter tido algo antes. E aí ele fala assim, agora o reino eterno, e ele conta assim, depois que a estrutura natural dos seres imortais se desenvolveu completamente a partir do infinito, uma semelhança então emanou de Pistes, fé. É chamado de Sofia, a sabedoria. Ela exerceu a vontade e tornou-se um produto semelhante à luz primordial. E imediatamente sua vontade se manifestou com uma semelhança do céu, tendo uma magnitude inimaginável. Era entre os seres imortais e aquelas coisas que passaram a existir depois deles, como ela, Sofia, funcionava como um véu separando o homem das coisas de cima. Então, o que é esse produto que faz a sombra? É a Sofia, a sabedoria. Então, nesse parágrafo que ele fala, quando a estrutura dos seres imortais, todos os seres imortais se desenvolveu completamente, que é sempre quando eu explico que é a pleroma, que são as 30 manifestações, 30 emanações do Espírito Invisível, do Pai, quando todos eles se desenvolveram completamente a partir do infinito, que é a luz perfeita, que é o Pai, uma semelhança, então, emanou de Pistes. Pistes é a Pistes Sofia, essa é a mãe. E aí dela veio a Sofia, a sabedoria. E aí dessa, ela criou uma semelhança através da vontade dela, porque ela tinha uma vontade própria, e ela tornou-se um produto, algo semelhante à luz primordial, mas que não era a luz primordial, que não tinha o Pai. Ela se tornou algo sem o Pai. Ela quis, nos outros livros, a Sabedoria Secreta de Cristo, e no Evangelho Apócrifo de João, ele fala que a Sofia ela quis criar algo sem o Pai. E aí nisso ela tirou a luz, e aí ela virou um véu, e aí ela separa. Por isso que tem essa sombra, que até a sombra aqui da minha mão faz para exemplificar. E aí ela cria isso, e aí ela vai começar a criar o que é o caos, que é a ausência do Pai. Então o Pai é essa luz imensurável, tudo. O Espírito Invisível, os seres imortais são a luz. E onde nós vivemos é essa sombra. E quem faz essa sombra é a Sofia. Ela é o produto, ela ainda está no Pai. Ela é um produto, como se ela se tornasse matéria, tudo é etéreo, e ela se torna uma matéria, e ela cria um véu que separa o Pai, separa os imortais do homem, da humanidade aqui, que somos nós que ficamos na sombra aqui. Tá? Oi, Andréia, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a origem do mundo. É uma viagem louca, é muito diferente de tudo que qualquer pessoa ouve. Então, se prepare, gente. Isso aqui não é simples assim. Deus criou o céu em um dia, depois criou o homem no outro, depois criou os animais e depois disse para o homem fazer as coisas, só fez ali em 5 dias e disse haja luz. Então, aqui é um livro que tem mais de, sei lá quantas páginas, aqui 50 páginas, explicando como foram criadas as emanações e os universos, e só o nosso universo aqui, mas acima tem vários. E aí ele vai falar aqui, agora o reino eterno, Aeon da verdade, não tem sombra fora dele, pois a luz ilimitada está em toda parte dentro dele. Então aqui ele fala, o reino eterno, igual eu estou falando aqui, onde existe o Pai, onde existe os imortais, não tem sombra. Ele é pura luz. Ele não tem nenhuma escuridão, não tem nada de sombra. Então ele fala, o reino eterno, o Aion da verdade, não tem sombra, nem fora dele e nem dentro dele. Pois a luz ilimitada está em toda parte, dentro dele. Mas seu exterior é sombra, que foi chamada de nome da escuridão. Então fora desse reino da luz, do Pai, aí foi criada a sombra. Por isso que a Sofia é um véu. E aí ela é um véu que separa isso. Até um dia eu vi um vídeo da NASA e tal, dessas coisas, que eles têm essa ideia, um telescópio, como se tivesse uma separação, assim, através, assim, quando chega uma parte do universo, como se tivesse um véu, assim, como se tivesse um véu mesmo, assim. Não é igual o cinturão de asteroides, mas é um véu de energia mesmo, assim, que separa
uma parte do universo aí das galáxias. Um limite, né, do universo que a gente chama. Mas isso tudo no mundo visível. Isso aqui eu estou falando é invisível, gente. O que a gente vê é um pontinho só, o que você vê de 13 bilhões, que os telescópios podem ver de 13 bilhões de anos-luz. Isso é um pontinho só. O que está falando aqui são as coisas invisíveis, que são bilhões e bilhões de vezes mais e maiores, que é infinito. E aí ele fala assim: a partir dele apareceu uma força presidindo sobre a escuridão. Então ela criou, veio a sombra, e aí dentro disso, dentro dela veio uma força que presidia sobre a escuridão, que é onde nós vivemos, no caos. E as forças que surgiram após eles chamaram a sombra de caos ilimitado. Então eles viram essa sombra e acharam, nossa, isso aqui é tudo que existe, e aí eles chamaram de caos ilimitado, achando que não existia fim. É igual quando você vê a imensidão do universo, tudo negro lá e as pontinhas, você pensa que não tem fim, você pensa que é ilimitado. E aí dele brotou todo tipo de divindade, junto com todo lugar, de modo que também a sombra é posterior ao primeiro produto. Foi no abismo que ela, a sombra, apareceu, proveniente do já mencionado Pistes, da Pistes Sofia. Então esse produto aqui, depois ele vai falar, é a da Baoth, é essa força que preside a escuridão. Mas ela veio da Pistes Sofia, porque a Pistes Sofia criou esse demiurgo. E aí ele vai falar assim: então a sombra percebeu que havia algo mais poderoso do que isso e sentiu inveja. Aqui começa o caos, aqui começa já o erro. Por isso que fala, o diabo teve inveja de Deus, mas não tem nada disso no gnosticismo. Aqui realmente ele conta como foi criado, como esses seres criam o universo. Não é uma disputa, que o diabo pode chegar e querer o trono de Deus, não, nem... Ele é como uma sombrinha mesmo, fora, e o pai, a luz ilimitada, ele nem sabe que existe o pai, nunca nem viu o pai. Só quem vê o pai é Cristo, que trouxe esse conhecimento para nós. Tá aqui nesse universo, eles nem sabem que o pai existe. Então a sombra percebeu que havia algo mais poderoso do que isso e sentiu inveja. E quando ficou grávida por si mesma, de repente gerou ciúme. Então primeiro veio a inveja, depois o ciúme. Desde aquele dia, o princípio do ciúme entre todos os reinos eternos e seus mundos tornou-se evidente. Agora, quanto a esse ciúme, foi descoberto que era um aborto, sem nenhum espírito nele. Como uma sombra, ele passou a existir em uma vasta substância aquosa. Então a bile que havia surgido da sombra foi lançada de uma parte do caos. Desde aquele dia, uma substância aquosa tornou-se aparente, e o que se afundou dentro dele foi embora, sendo visível no caos, como uma mulher dando à luz um filho. Todas as suas superfluidades fluem da mesma forma. A matéria surgiu da sombra e foi projetada separadamente, e não saiu do caos. Em vez disso, a matéria estava um caos, estando em uma parte dele. Então aqui ele está contando que a sombra é uma energia, é a falta da luz, então é essa projeção, e dentro dela, quando veio, começou a surgir a matéria, porque até aqui tudo é etéreo, tudo é luz. E aí começou a surgir uma matéria como se fosse algo que estava grávida de si mesmo, que eles são andrógenos, então andrógeno você pode ficar grávida de si mesmo e gerar esse poder. Então aqui é como se fosse uma galáxia, uma estrela, uma galáxia se formando aqui, né? E aí formando estrelas, que estrelas formam, pensa assim, no universo, nesse sentido. E aí ele vai contando aqui. E quando essas coisas aconteceram, então Pistes apareceu sobre a questão do caos, que havia sido expulso como um feto abortado, já que não havia espírito nele. Pois tudo isso, caos, era escuridão sem limite e água sem fundo. Então, os gnósticos, é muito interessante você ver que toda essa teoria que a gente tem de Big Bang, de como o universo surge de um ponto, surge de algo e vai se expandindo, aqui também tem um pouco desse conceito.
Então, tudo quando você vê a aquosidade, quando vê, tem um livro que chama Paráfrase de 100, também gnóstico, também está aqui na Bíblia Gnóstica, e ele explica bem essa parte de como as coisas são como água e como é de hidrogênio, como é formada essas formações de galáxias, essa formação do universo. E aqui ele sempre dá esses nomes. E aí o feto abortado é que a Pistia Sophia, a sabedoria, ela criou algo sem Deus, e aí esse Adabaoth ele vai começando a se formar. E aí a gente chama de Sacras e Nebruel, e aí você tem que ler muitos livros para entender um pouquinho os nomes. Aqui ele não está contando os nomes, depois ele vai falar, mas são esses seres e ele vai gerando dele mesmo outros seres, como matéria, e aí daqui a pouco ele, como uma sombra da escuridão, vai surgir alguns seres e terem formas. Mas aqui por enquanto é só energia e matéria. E aí ele fala assim, como um feto abortado, já que não havia espírito nele, porque ele não tinha o espírito do pai, então ele era um feto abortado, ali estava sem espírito. E aí a Pistia Sophia olhou para ele, a mãe, pois tudo isso, o caos, era escuridão sem limites e água sem fundo. Agora, quando Pistis viu o que resultou de seu defeito, ela ficou perturbada, porque ela viu que ela errou, como se ela tivesse feito algo sem o consentimento do espírito invisível. Porque todos os outros seres imortais do Pleroma, quando eles iam criar algum universo, eles falavam que o Espírito Santo, que o Espírito Invisível, consentisse que eles fizessem algo. Nesse caso aqui, a Pistia Sophia, ela quis fazer algo sem o consentimento do pai, por ela mesma. E aí quando ela viu o defeito dela, que isso era algo feio, algo sem luz, ela ficou perturbada. E a perturbação apareceu como um produto terrível. Correu para ela no caos, porque tudo que eles falavam ou pensavam se tornavam em algo. Por isso que Jesus cria pela palavra, Sofia, eles têm um poder de criar como o Pai, que o Pai deu esse poder para eles. Ela se virou para ele e soprou em seu rosto no abismo, aqui já era o filho dela, que está abaixo de todos os céus. Então esse abismo é onde nós vivemos aqui, que está abaixo dos céus, coisa a gente vive na Terra, então o abismo ela chama de Hades, que é mais para baixo. E quando Piscis desejou fazer com que aquilo que não tinha espírito fosse formado em semelhança e governasse sobre a matéria e todas as suas forças, apareceu pela primeira vez um governante das águas com aparência de leão, andrógeno, tendo grande autoridade dentro de si e ignorante de onde ele havia surgido. Agora, quando Pistis Sophia o viu, movendo-se nas profundezas das águas, ela disse a ele, filho, passe por aqui, cujo equivalente é Iadabaoth. Por isso que o nome do demiurgo é Iadabaoth, que é quando ela fala, filho, passa por aqui, porque ele é filho da Pistis Sophia. Ele não é filho do pai, ele não tem a energia do pai, mas ele tem a energia da mãe. Então a Pistis Sophia, ela é filha da Sofia, Zoe, e aí quando a gente traz, da Sofia, não Sofia, Zoe, quando a gente traz esse conhecimento, o que, até tem um vídeo que falam que é atribuído a Einstein, né, que fala assim, o que é o mal? O mal é a ausência de Deus, o que é a ausência do bem? O que é a sombra? O que é a escuridão? É a ausência da luz. Então, o único que eu falo, né, sistema que explica um pouco de como foi gerado o mal, da melhor forma na minha visão, é o gnosticismo. Porque no judaísmo, na Bíblia, está escrito assim que Deus fala, eu crio o bem e crio o mal, como se o mal e o bem viesse de Deus, viesse da mesma fonte ali, que ele faz o mal. E até no Antigo Testamento, por Deus, os judeus, ele acaba fazendo o mal, né? Ele mata outras para proteger os judeus, ele mata os egípcios, aí ele fere os outros e mata, e manda Davi matar, e manda fulano matar, e é só morte, e mata quem não obedece ele e tal. E manda matar animais também, sacrifício. E aqui no gnosticismo, nessas explicações aqui, o que eu sempre observo é isso. O Pai, ele é luz e é bom. Por isso que Jesus fala, alguém chama ele de bom, ele fala, eu não sou bom. O único bom é o Pai.
O único que pode ser chamado bom é o Pai, porque o Pai não tem sombra dentro dele, não tem maldade, não cria o mal, não faz nada. Então o Pai é separado. Então não pode ser o Deus dos judeus, porque o Deus dos judeus não é bom, porque ele é mal. Então o que acontece? O Pai de Jesus é outro, e é o nosso Pai. E aí, quando ela fala aqui nesse livro, ele fala assim, quem criou o mal foi a Pistis Sofia, foi a mãe sem o pai. A única coisa que ela fez foi errar, e foi o defeito dela de não pedir e não fazer algo com o consentimento do pai. Então vem da Sofia. E aí ela cria a da Baof, mas depois ela se arrepende. Tem o livro Pistis Sofia, que é muito legal, que ela se arrepende e o pai perdoa ela, e aí Jesus vem e salva ela dos filhos dela, do filho dela que tenta destruir ela também, que daqui a pouco você vai ver isso daqui também. Mas é muito legal. Então eu tô tentando explicar, quem tiver dúvida pode escrever aí, gente. É muito complexo para quem vê pela primeira vez entender isso. Mas você ora e pede para Deus te ensinar. Se for da vontade dele, se isso for verdade para você, é verdade. Para mim é. E aí ela fala aqui, desde então surgiu o princípio da expressão verbal, que alcançou os deuses e os anjos e a humanidade. E o que surgiu como resultado da expressão verbal, os deuses e os anjos e a humanidade terminaram. E aí então, quando ela fala isso, aí que surge a palavra verbal, aqui que começa a linguagem para os seres do caos e também depois para os anjos daqui da humanidade. Que antes tudo era silêncio. Agora, quanto ao governante Yadabaoth, aquele que reina e governa sobre todo esse universo do caos, sobre a sombra, que ele é o filho da Sofia. Então, ele não é o Deus dos judeus, tá? O Deus dos judeus vai ser um filho dele, que depois vai explicar aqui, que vai ser o quinto, que é Sabaoth, que depois vai. Mas esse Yadabaoth é como se fosse o diabo, tipo assim, mais ou menos assim. Eu gosto de comparar um pouquinho dele como se fosse o diabo quando Jesus fala, tal. Porque o diabo não tem no Antigo Testamento, tá, gente? Não tem essa expressão, o diabo, o Lúcifer lá. Eles criam de um versículo lá que fala, ó, estrela da manhã, como você caiu, no Hades lá. Mas isso é uma expressão do Novo Testamento, quando Jesus vai lá e vai pro deserto, e aí o diabo, que é o adversário, vai e começa a tentar ele. Então esse regente do caos, que aí tem vários, né, que tem Belial, e aí vai falando outros nomes, e aí para nós aqui são os arcontes. Então Yadabaoth é o pai dos arcontes, ele é o arconte-chefe, ele é o demiurgo, ele é o arquigerador, que é o primeiro pai do caos, tá? Então quando eu falar o primeiro pai do caos, ele não é Deus, tá? Mas ele é poderoso no universo do caos aqui, acima dos outros. E aí ele fala assim, agora quanto ao governante Yadabaoth, ele ignora a força de Pistis. Ele não viu o rosto dela. Ao invés disso, ele viu na água a semelhança que falava com ele. Então é interessante, até vou fazer um parênteses aqui para falar da água, né? Porque tem vídeo que eu postei até um dia que fala que a água é alienígena. A água é algo que não vem da Terra, que não surge, que é algo que existe desde sempre e vem lá do início do universo. Isso é verdade. Mas aqui a gente fala da água, essa é a emanação que existe. Quando ele vê, ele não vê a mãe dele, não vê quem criou ele, porque ele é como um feto e está na luz. E ela está na luz, só que ele não consegue olhar e ver ela, porque ela é invisível para ele. Mas na água ele vê um reflexo que é a semelhança dela. Aqui ele está falando. Que falava com ele. Por causa dessa voz que ele ouviu, ele chamou a si mesmo de Yadabaoth. Então ele ouviu, falou, filho, passa para cá. Ele viu Yadabaoth e ele falou, meu nome é Yadabaoth. Então ele entendeu que o nome dele era esse, pelo que ela falou. Mas Ariel é como os perfeitos o chamam. Então os deuses acima, os perfeitos, os seres imortais, não chamam ele de Yadabaoth, chamam ele de Ariel. Ele que se chama de Yadabaoth. Pois ele era como um leão, que a aparência dele é igual de um leão. Agora, quando ele passou a ter autoridade sobre a matéria, Pistis Sofia se retirou para sua luz. Então a Pistis veio, criou o caos aqui, a sombra, aí ela viu que ele começou a governar sobre essa matéria que ela criou,
sem o Pai. Que o Pai é luz, ela é etérea também, ela não é matéria, é espírito. E aí ela se retirou para a luz que a gente chama que é o nono céu, que é onde ela fica, tá? E aí ela deixou ele. E abaixo tem o oitavo e eles ficam no sétimo céu aqui. Vai explicar isso aqui depois. Não vai dar tempo hoje, que esse livro é enorme, mas depois eu faço a parte 2, parte 3, 4, explicando. E aí, vamos continuar. Quando o governante viu sua magnitude, e foi apenas a si mesmo que viu, ele não viu mais nada, exceto a água e a escuridão. Então ele supôs que era só ele que existia. Presta atenção nisso aqui. O seu foi completado pela expressão verbal. Parecia um espírito movendo-se para lá e para cá sobre as águas. E quando esse espírito apareceu, o governante separou a substância aquosa. E o que estava seco foi dividido em outro lugar. E da matéria ele fez para si uma morada, e a chamou de céu. E da matéria o governante fez um banquinho para ele, pensa assim, um banquinho. E ele chamou de terra. Presta atenção. Em seguida, o governante teve um pensamento consistente com sua natureza. E por meio da expressão verbal, ele criou um andrógeno, um ser andrógeno, um filho. Ele abriu a boca e murmurou para ele. Quando seus olhos foram abertos, ele olhou para o pai e disse-lhe, e. Então seu pai o chamou de Eeal, que é Ial. Em seguida, ele criou o segundo filho, e ele murmurou para ele, e ele abriu os olhos ao seu pai, e disse ao pai, e. Seu pai o chamava de Eloai. Em seguida, ele criou o terceiro filho. Ele murmurou para ele, e ele abriu os olhos e disse ao pai, Asnos. E seu pai o chamava de Astafaios. Estes são os 3 filhos de seu pai. 7 apareceram no caos, andrógenos. Andrógeno é quando você tem macho e fêmea ao mesmo tempo. Quando você é um ser que você tem um órgão genital masculino e feminino, e quando você pode ter filho de você mesmo. Esse é um ser andrógeno. Você pode gerar um filho. Eu não preciso de uma mulher, eu posso me engravidar e gerar um filho, entendeu? Esse é um ser andrógeno. Eles têm seus nomes masculinos e seus nomes femininos. Então eles têm ao mesmo tempo o nome feminino e o masculino, porque eles têm os 2 poderes, o masculino e o feminino. Tanto Yadabaoth quanto os filhos dele. Esses são os deuses que as pessoas adoram, tá, gente? Abaixo. O que está sendo lido, Mara, é o livro sobre a origem do mundo, que está na Bíblia Gnóstica Proibida, que foi encontrada em 1945 em Nag Hammadi. Na biblioteca de Nag Hammadi tem a Bíblia Gnóstica também, mas é uma coletânea de livros que foram encontrados, que são datados da época de Jesus, ou 300, 200 anos ali, depois escritos, né? Tá? Então isso é outra versão além do Gênesis. O Gênesis é muito resumido lá, é do jeito que Moisés ouviu, alguém escreveu lá falar. Aqui ele está explicando como o Deus de Moisés foi criado, como o universo foi criado abaixo, tá? Para entender acima dos universos acima, você tem que ouvir Jesus falar, e que é só Jesus que sabe isso. E aí tem no livro A Sabedoria Secreta de Cristo e no Apócrifo de João também. No livro A Paráfrase de Sentem também. Tem muitos livros que falam sobre a origem. Mas esse daqui ele não tem autor, é bem complexo, não tem nem título, é sobre a origem do mundo mesmo, que é o nome. O nome feminino é Pronoia, previdência, sem batas, que é semana. E seu filho se chama Ial, seu nome feminino é senhoria. Sabaoth, seu nome feminino é divindade. Adonaios, seu nome feminino é realeza. Elaios, seu nome feminino é ciúme. Oraios, seu nome feminino é riqueza. E Astafaios, seu nome feminino é Sofia, sabedoria. Esses aqui são os que regem
sobre os céus, tá? Porque existem 12. 7 regem sobre os céus, dos filhos de Yadabaoth, que são os 7 céus, e 5 vão reger sobre o Hades, sobre os infernos, que o 12º é Belial, tá? Então a gente tem um plano aqui, que a gente está aqui como se a gente estivesse aqui na Terra, e acima tem 7 céus, e abaixo tem 5 infernos, mais ou menos isso. Sofia, a principal, e a Sofia é um, que é a Barbelô, que é a mãe. O restante, sempre que fala Sofia, é um nome sabedoria, tá? Mesmo os arcontes ou os outros, eles têm, às vezes, a parte feminina deles sempre se chama Sofia, que é a sabedoria, mas não é a Sofia Zoe, né? A Sofia Pistis Sofia, que é do pai. Aqui mesmo que eles têm o nome aqui no plano do caos, não é a Sofia, mas a parte feminina deles eles podem chamar de Sofia, tá? Quando falar Sofia é a Pistis Sofia, tá? Que é a do pai. Estas são as 7 forças dos 7 céus do caos. E eles nasceram andrógenos, consistente com o padrão imortal que existia antes deles, de acordo com o desejo de Pistis. Então, tudo que está abaixo aqui, nesses universos do caos, é uma cópia do que está acima, nos céus do Pai da Luz, pelo desejo e a vontade da Pistis Sofia. Por isso que até você vê que o nome, às vezes eles trazem o nome dela, trazem o nome igual dos seres imortais. Porque ela, tudo, gente, é feito pela vontade do pai e a vontade da mãe. Não que isso foi uma coisa errada que ela fez, porque não, tudo isso, nada teria acontecido sem a vontade do pai. Mesmo ele tendo ele e ela fazendo o que ela pode fazer. Por isso que eu digo, o gnosticismo é a religião das mulheres, porque a mulher tem tanto poder que ela escolhe o que ela faz. Que eu até quis criar também até um universo só para ela, e o pai deixou, e o pai falou, pode criar, mesmo sem mim, e ela criou e depois volta. Então, ela tem a vontade e ela que rege, ela que manda aqui em tudo. Por isso que eu sempre falo, o Espírito Santo que está aqui e que manda em tudo, que domina todos os espíritos, que tem poder sobre tudo aqui nesse universo e aqui na Terra, tá? Que é a mãe que domina. Por isso, quando você quer uma coisa desse mundo, você pede para o Espírito Santo e ele cega as potências malignas para que eles deem a você pensando que estão dando a um homem comum, pensando que estão dando para alguém que serve eles. Esse é o segredo. Ser gnóstico é ter poder. Não, o Hermarmené é outra parte, André. Aí é outra parte desses universos daqui. É no céu. Mas sempre nos céus do caos. Por isso que Jesus ele inverte. Mas eu não vou falar disso agora para não sair do foco aqui. E aí ele fala aqui, estas são as 7 forças dos 7 céus do caos, e eles nasceram andrógenos consistentes com o padrão imortal que existia antes deles, de acordo com o desejo de Pistis, para que a semelhança do que existia desde o imortal, desde o início, pudesse reinar até o fim. Você encontrará o efeito desses nomes e a força das entidades masculinas no livro Arcanjo, livro do profeta Moisés, e os nomes das entidades femininas no primeiro livro de Noraia. Ora, o primeiro pai, Yadabaoth, uma vez que possuía grandes autoridades, criou os céus para cada um de seus descendentes, por meio da expressão verbal. Ele só falava e criava um céu. Então ele é muito poderoso, gente. Tipo, não é tão poderoso quanto nós, mas ele tem muito poder. Criou os belos como lugares de habitação. E em cada céu ele criou grandes glórias, 7 vezes excelentes, tronos e mansões e templos, e também carruagens, e espíritos virgens até um invisível e suas glórias. Cada um tem isto em seu céu. Então, nesses 7 céus, para cada um dos filhos dele, ele foi criando, e ele falou, primeiro lá para Astafaios, para Sabaoth, para cada um ele criou um céu, falando,
E é com várias glórias, com tronos, com poderes, com mansões e tudo que você imaginar, tudo que você vê nesses desenhos aí de céu aí. Esse é o poder dele da expressão verbal, só falando. Por isso que ele no Gênesis fala, haja luz, e a luz fala assim, haja porque ele tem esse poder da expressão verbal que ele pegou da Sofia. Isso mesmo, Bruno. Mas nada se compara ao poder que nós temos, que é do Pai. Porque eles não têm o poder do Pai. Então, por isso que eu falo que Jesus fala, né? Não, eu falo que nós, gnósticos, temos mais poderes do que qualquer arconte, qualquer ser desse universo. Que nós temos a luz. Nós somos a luz do Pai. E eles não podem nos deter. Aí ele vai falando assim. Poderosos exércitos de deuses e senhores e anjos e arcanjos, incontáveis miríades, para que eles possam servir. Então, no gnosticismo, a gente fala abertamente que existem vários deuses. E eles criaram, os arcontes criaram miríades. Miríades é milhares, 10 vezes milhares, milhões, imagina, de deuses, de anjos, de arcanjos, de um monte de coisa aí. Então essa ideia central aí que o judaísmo eles falam, só existe um Deus, que todo mundo fala, só existe um Deus. Não, existem deuses de Deus e Deus. E os arcontes são acima dos deuses, tá, gente? Os arcontes são poderes acima dos deuses e acima dos anjos, arcanjos, dos deuses. Eles vão criando, assim, só de falar cria vários deuses. Por isso que essas religiões lá do hinduísmo, lá, eles têm vários. Acima dos arcontes, que nós somos a luz, existe o oitavo céu, e aí tem os seres que a gente não chama de deuses também. Tem os poderes, os governantes, as luzes, e aí vai subindo, né? E aí vem Adamas, e aí vem as 4 luzes, Orael, Darvetai, Lelef, aí vem Melquisedeque, aí vem as luzes, e aí vem as emanações do Pai, vem a Sofia, Pissofia, mas Pai só existe um, que é o Espírito Invisível. Então, a luz primordial e a luz que está em tudo, e a energia que é a Sofia. Então, não é nenhum pecado. Então, nós gnósticos não adoramos outros deuses, tá? Então, aqui quando a gente fala deuses, a gente não adora esses deuses. Eu não quero nem saber o nome deles, estou nem aí para eles. Para mim, eles são até menores do que nós. Nós acreditamos que nós somos a luz do Pai, a gente não tem que adorar nem arconte, nem anjo, nem Deus, nem santo. A gente não tem que adorar o santo, Maria, nada. O gnóstico a gente não adora ninguém, a gente adora o Pai, a gente ama o Pai e ama Jesus e a Sofia, que é o Espírito Santo, que é a mãe. E nós acreditamos que eles são um só, e é isso. E o resto, existem outros deuses, outros não, né? Existem os deuses, porque o Pai não é um Deus. Então, quando a gente tira essa compreensão de imaginar que o Pai é um Deus, aí você muda. Porque a palavra Deus limita algo. E o Pai, ele é sem limite. Então, o Pai, ele é ilimitável, ele é inefável. Então, eu não posso falar que o Pai é um Deus. Então, por isso que eu não vejo problema de falar outros deuses. Falar Deus, falar isso, tal, anjos, arcanjos, pra gente isso não é nada. O Pai é luz, é tudo. Obrigado, Bruno. Tô tentando aqui. Eu tô lendo e aprendendo. Eu ia ler sozinho para aprender mais. Eu falei, vou ler e explicar para as pessoas. Explicar não, né? Ler junto com vocês. Mas eu tô aprendendo ainda. Faz 30 anos que eu tô aprendendo. Vou continuar. E aí ele foi aqui. Poderosos exércitos de deuses e senhores e anjos e arcanjos, incontáveis miríades, para que eles possam servir. Então ele criou os deuses para servir eles, os arcontes. O relato dessas questões você encontrará de maneira precisa no primeiro relato de Oraia. E foram concluídos deste céu até o 6º céu, ou seja, o de Sofia. O céu e sua terra foram destruídos pelo encrenqueiro, que estava abaixo de todos eles. Tem guerra, eles lutam contra eles. Aqui é uma bagunça, o caos. Por isso que a gente chama o caos. E os 6 céus estremeceram violentamente.
pois as forças do caos sabiam quem havia destruído o céu que estava abaixo delas. E quando Pistes soube da quebra resultante da perturbação, ela soltou seu fôlego, prendeu-o e jogou-o em Tártaros. Então, só com o fôlego dela, ela só fez assim. Só esse fôlego. Desse fôlego veio um anjo da Pistes, Sofia, que ela é poderosa. Amarrou esse encrenqueiro, que é o Yadabalf, que é o pai deles, que ele ficou bravo lá com eles todos. E desceu e prendeu ele no abismo, lá no Hades de Belial. Por isso que fala que o diabo ele fica preso lá no inferno, que é o Yadabalf. Prendeu e jogou-o em Tártaros. E aí esse Tártaros é onde? Por isso que Jesus, quando ele vem, ele morre e ele vai lá e desce lá no Tártaros. Aí tem o Evangelho de Bartolomeu, que é bem legal você estudar. E aí fala que o inferno treme e as portões e o Tártaro fala pro diabo, fala, eita, o Rei da Glória está descendo aqui, o que a gente vai fazer? Abram-se os portões, porque o Rei da Glória está chegando, que é Jesus e tal. E é muito legal esse livro, mas também não é agnóstico, mas a gente tem um pouco de entendimento aí com algumas coisas lá. Não, ele saiu lá depois. Depois ela tira ele e aí ele fica à direita. Você não leu esse livro não, André? É muito legal, lê ele depois de novo. Eu vou chegar na parte que depois ela solta e ele fica lá do lado de Sabaoth também. Mas é só na hora que eles começam essa discussão e essa destruição, que ele tenta destruir. Agora, quando os céus... Aqui. Prendeu e jogou em Tártaros. Desde aquele dia o céu, junto com sua terra, consolidou-se através da Sofia, a filha de Adabaoth, aquela que está abaixo de todos eles. Então, quando Astafaios, que é o último lá, você tem que sempre ler aqui e voltar no coisa. Quando ele cria todos os filhos dele, o último é Astafaios, que está abaixo do 7, e a parte feminina é Sofia, sabedoria, que é a filha de Adabaoth, tá? Então aqui, ó. Sabaoth, seu nome feminino é divindade. Adonaios, seu nome feminino é realeza. Elaios, seu nome feminino é ciúme. Oraios, seu nome feminino é riqueza. E Astafaios, seu nome feminino é Sofia, sabedoria. Então aqui ela está falando dessa Sofia, sabedoria, que é a filha de Adabaoth, que foi criada depois, estava abaixo de todos eles, lá no sétimo céu. Não, no sétimo não, sétimo no primeiro, que conta de baixo para cima. Aí ela fala assim, consolidou-se através de Sofia, filha de Adabaoth, aquela que estava abaixo de todo o céu. Então, como ela está no primeiro céu aqui, que é abaixo, aí a terra se consolidou. Então tudo vem através de Sofia, que daí a Sofia conseguiu parar e fazer a terra se consolidar. Não é só coisa assim do céu formar e a atmosfera ficar sólida, ficar de uma forma que possa haver vida, entendeu? E a terra se consolidar, que antes tudo era caos, assim. Pensa assim na formação da terra, gente. Agora, quando os céus se consolidaram, junto com suas forças e toda a sua administração, o primeiro pai tornou-se insolente. E ele foi homenageado por todo o exército de anjos. E todos os deuses e seus anjos deram bênção e honra a ele. E por sua vez ele ficava encantado e continuamente se gabava, dizendo-lhe, não preciso de ninguém. Ele disse, sou eu que é Deus, sou eu que sou Deus. E não há outro que exista além de mim. E quando ele disse isso, ele pecou contra todos os seres imortais que dão resposta, que estão acima dos 7 céus. E eles o colocaram à sua disposição. Então, quando Pistes viu a impiedade do governante principal, ela ficou cheia de raiva.
Então Yadabaoth, ele ficou, todo mundo, mesmo depois de tudo isso, ele foi preso só para não destruir, que é aquele destruidor. E aí depois ele volta, e aí ele fica aqui. Quando tudo se consolidou e ficou em paz de novo. Aí os anjos começaram a adorar ele, falando, você criou a gente, você é poderoso, você é o maior. E aí ele começou a ter essa arrogância. E ele falou, realmente, eu que criei vocês e não existe nada além de mim. Então sempre você vê nas frases dos judeus, essa frase, eu sou Deus e não existe nada além de mim, eu que sou Deus e não existe. Então isso daqui é a frase de Yadabaoth. E nesse sentido ele peca. Por quê? Porque existe os seres imortais da pleroma acima dele, existe o pai, existe a Sofia. E mesmo ele ouvindo que existia algo antes dele, porque deu o nome para ele, Yadabaoth, ele se gaba falando que não existe nada além dele. Como não existe se ele ouviu uma voz e viu a semelhança falando? Então por isso que ela se irrita com ele. Fala, eu te dei o nome, seu sem vergonha. E você tá achando que você é único, que não tem nada além de você, tá mentindo? E aí ela vai acabar com tudo. E aí, então, quando Pistes viu a impiedade do governante principal, ela ficou cheia de raiva. Ela estava invisível. Lembra que eu falei que ele não via ela? Porque ela fica invisível observando. Só observando. Eles são como se fossem umas formiguinhas para ela, gente. Tipo assim, pensa na Sofia, ela é infinita. É igual você pensar no vento. Os espíritos são até o vento. Tá em tudo e tá te observando aí agora. Você tá aí na sua casa, ela tá te observando e tá vendo o que você tá fazendo. Sempre pra ela é um inseto. E ele era também um inseto. Mas a arrogância dele, imagina um inseto olhar e falar, eu existo. E aí ela falou, pô, meu filho, dá um tempo aí. Aí você vai ver o que ela fala. E quando Pistes viu a impiedade do governante principal, ela ficou cheia de raiva. Ela estava invisível. Ela disse, você está enganado, Samael. Isto é, Deus cego. Então ela xingou ele aqui e falou, seu Deus cego, você é um Deus cego. Ele disse que era um Deus, acima de tudo, e ela fala, Samael, Deus cego. Há um homem de luz, imortal, que existiu antes de você, e que aparecerá entre suas formas modeladas, ele irá pisotear você, para desprezar, assim como o barro do oleiro é triturado. E você descerá para sua mãe, o abismo, junto com aqueles que pertencem a você. Pois na consumação de suas obras, todo defeito que se tornou visível, na verdade será abolido, e deixará de ser, e será como nunca foi. Então, o que ela faz aqui? Ela começa a dizer para Yadabaoth, para o governante principal. Fala, você não é o único, meu filho. Você não é o único, você não é Deus acima de tudo. Existe o homem imortal, que é o Pai, que é Jesus, que é o Salvador, que o Pai e Jesus são um só. E esse homem imortal, que existe antes de você, ele vai aparecer entre as formas que você vai modelar, porque toda ela sabe o futuro, gente. Tudo aqui é como Deus, o Pai e a Sofia, eles que criam tudo, então ela sabe o futuro. Então ela vai falando, você vai criar umas formas modeladas, que somos nós, os homens, e dentro dessa forma modelada vai vir a luz do Pai, que vai vir esse homem imortal, que é Jesus, que entrou dentro do corpo, lá que era Jesus, o Salvador, veio a luz, o Salvador, entrou e vai pisotear você, que é o que aconteceu, que Jesus foi lá e pisoteou ele no abismo. E ainda estamos pisoteando eles. É isso que ela está falando aqui. Pois na consumação dos séculos das suas obras, no fim que vai vir agora, que é o fim de tudo, o defeito que se tornou visível, que é essa matéria, essa escuridão, vai ser abolido, vai ser destruído, para que haja só luz de novo. É isso que ela fala. Dizendo isso, Pistes revelou sua semelhança com sua grandeza nas águas, e assim fazendo, ela se retirou para sua luz de novo. Então sempre ela fica invisível. Eles não conseguem ver ela diretamente. É como se você tentasse olhar para o sol diretamente, você não consegue ver nada se você tem alguém lá dentro. Lá. Até no eclipse agora você tem que usar algo para proteger seus olhos.
Então o que que eles faziam? Eles tinham que ver no reflexo da água para ver ela. E aí no reflexo da água eles viam a imagem e a aparência dela. Então, Bruno Carvalho, como orar para Sofia? Você tem que orar para o Espírito Santo. Você fala, Espírito Santo, me deu. Sofia, você fala, gnóstico, a gente não tem um ritual como os católicos ou o evangelho, não tem um jeito de você orar. Você não tem que, ter um rito, não tem assim, eu oro assim, assim. Não, você fala com o coração. Você fala, Espírito Santo, me ajuda aí, eu preciso disso. Como se você estivesse falando com um amigo, com sua mãe, com seu pai. E não tem um jeito certo, tem um jeito do coração. Então é só você falar o nome certo, fala Sofia, mas o nome não importa, o que importa é o que está atrelado ao nome quando você fala. Na sua mente, quando você fala Sofia, você não está orando para a Sofia, outra ali. Você está pensando na mãe do universo. Então você fala, Sofia, mãe do universo, me dê isso, eu quero sabedoria e tal. E quando você fala pai também, você pode falar pai, pode ser qualquer coisa, mas se você fala pai e pensa que é o Espírito invisível, que não tem forma, que é o Pai de Jesus, que não é um velho de barba branca, mas é a luz e a energia que existe em tudo, aí você está orando ao Pai, entendeu? Mais do que a palavra, você não precisa nem falar, você faz na sua mente também, em silêncio. É o que você pensa quando você ora. Então, quando eu oro, eu falo Pai, Pai imortal, Pai não gerado, eu penso na energia. Eu não coloco na minha mente que é um velho de barba branca ou que é um homem, uma semelhança de homem. Porque se você colocar essa ideia de semelhança de homem, aí você está limitando o Pai. Então já não é o Pai, você está orando ao Deus dos judeus. Quando você olhar, orar e falar, ai Deus, e pensar num velho de barba num trono te julgando, aí você está orando para o Deus dos judeus. Mas quando você ora e pensa em nada, na luz, aí você está orando para o Pai de Jesus, entende? Para o nosso Pai. Porque você tem que entender que ele é inefável, que ele não tem uma forma, ele não tem tamanho, ele não é grande nem pequeno, ele é inefável. Ele não tem sem limite. É desse jeito mesmo. E aí a mãe, você ora para a mãe do universo, fala Espírito Santo, mãe, Sofia, Barbelô, você fala os nomes que tem que ler, né? Porque gnose é o conhecimento, por isso que eu falo, você lê. E aí você lê e tem essa visão. E aí você pede, como eu falo, né, no Evangelho de Filipe, fala, você quer as coisas da terra, do mundo, você pede para o Espírito Santo, para a mãe. Jesus intercede para você, pelos seus pecados, para Deus te ouvir. Então sempre no livro tem o livro A Carta de Pedro a Filipe, e no discurso do Salvador, ele fala assim, ore desse jeito. Pai, Pai, Pai da luz que possui as integridades, ouça-me como tu ouves tua criança sagrada Jesus Cristo. Ele fala, Pai, ouve-me como tu ouves teu filho Jesus Cristo. Bem simples assim. Mas sempre você fala, por isso que fala, ore em nome de Jesus, tudo que você pedir em meu nome. Porque a gente não tem muito poder para moral, né, para Deus te ouvir. Porque Deus não é um amante da humanidade, está escrito no Apócrifo de Tiago também. Deus, ele não é conquistado sem orações. A gente tem que orar muito para Deus nos ouvir, para ele nos atender. Mas como Jesus, ele é luz, ele veio aqui, passou por tudo isso aqui pela humanidade para poder a gente alcançar e ser filho do Pai. Quando você ora e fala, Pai, não ouça-me por minha fé, mas ouça-me como o Senhor ouve Jesus. Aí ele te ouve, entendeu? Então sempre você ora assim, fala, Pai, ouça-me como tu ouves teu filho amado Jesus Cristo. Para a mãe também, você fala, mãe, Sofia, ouça-me como tu ouves teu filho Jesus. Aí ela te ouve. Então tudo é em nome de Jesus. Então você pode falar em nome de Jesus também. Mas eu prefiro falar assim, ouça-me como tu ouves teu filho Jesus Cristo. Aí Jesus intercede por você. E eu também falo assim, Jesus, dá uma intercedida aí por mim aí. Intercede por mim para que Deus me perdoe meus pecados, o Pai perdoe e me ouça, porque eu peco pra caramba. Mas o amor cobre inúmeros pecados, gente. A gente tem que amar, fazer o bem para as pessoas e isso faz nossos pecados ser perdoados. Não tem pecado. No gnosticismo não tem umas regras assim. A gente brinca assim falando de pecado, porque o que é um pecado? É você querer fazer algo certo que você estabeleceu para você mesmo, não é que Deus tem uma regra, porque eu tenho minha visão do que é certo e errado. Aí eu falo, não vou fazer isso. Aí quando eu faço, eu falo que eu peco. Não é que eu peco pra alguém ou não. Eu peco pra mim mesmo, porque eu me comprometi e falei, eu não vou fazer isso. E aí eu vou lá e faço, algo que pra mim, não faz sentido. O negócio eu for preguiçoso. Aí eu quero fazer uma live. Eu não faço, pra mim é um pecado eu não fazer, porque eu me comprometi e não fiz. E aí, então, é essa a ideia.
Os nomes não tem nada a ver. O nome, se for... no Evangelho de Filipe, é muito legal o Evangelho de Filipe, depois você lê, Bruno. Ele fala assim, os nomes foram dados às coisas ao mundo, mas eles não expressam que realmente as coisas foram dadas. Às vezes os arcontes deram nome a algumas coisas para enganar as pessoas, os homens. Então quando você ouve a palavra igreja, Jesus, pai, mãe, você não consegue entender o conceito, a não ser que você entenda antes lendo os livros, mas não, você vê Deus, você pensa em Deus de um jeito, então isso te limita. Porque se você tivesse no outro reino eterno, no Aion, esses nomes não seriam esses nomes, igreja, não seria o amor e tal. Então a gente tem que ultrapassar isso, e ultrapassar isso é na mente mesmo, entender esse conceito do Pai como a luz. Igual na física quântica, você está vendo lá um átomo, existe uma energia, uma força lá que ninguém sabe, que faz os átomos se ligarem e explodir, fazer uma bomba atômica, ao mesmo tempo criar pele, água. O que faz isso? Ninguém sabe. Isso é Deus. O que ninguém sabe. Eu também não sei o que é Deus, mas eu dou um nome para ele. Eu falo Pai, Espírito Invisível. Que Jesus deu, né? A gente só conhece Deus, o Pai, por Jesus. Então eu sigo o que Jesus fala. Acabou minha água. Vamos voltar aqui. Tá. E foram concluídos os céus, tal. Eu tava aqui. Aqui. Dizendo isso, Pistes revelou sua semelhança com sua grandeza nas águas, e assim fazendo ela se retirou para sua luz. Agora, quando Sabaoth, aqui começa o Deus dos judeus, que é Sabaoth, tá? Então você vê, eu já li 3 páginas, 2, 3. E agora que foi aparecer o Deus dos judeus, tá, gente? Então, assim, o Deus dos judeus que eu digo é o Deus de Moisés lá, Deus que Moisés fala. Depois de 3 páginas da origem do mundo, do universo, do caos, é que foi aparecer o Deus deles, o Deus da Bíblia, que de Davi lá, de Abraão. E aí agora que é ele, esse aqui. Agora quando Sabaoth, o filho de Yadabaoth, então aqui você percebe que Sabaoth é um arconte, é o 5º, que foi criado pelo Yadabaoth, é filho de Yadabaoth, que é o demiurgo, que é o diabo. Então Deus dos judeus é como se fosse filho do diabo para nós. Aí quando Sabaoth ouviu a voz de Pistes, ele cantou louvores a ela e condenou o pai. Por isso que fala que ele condenou o pai dele. É por isso que ele tem essa guerra entre os dois. Aí ele condenou o pai dele. Ele adorou Pistes, ele falou, essa daí é a luz, tem a luz. Então, por isso que a gente chama o Sabaoth o bom. Você vai entender agora. Condenou o pai com a palavra de Pistes, e ele a elogiou porque ela os havia instruído sobre o homem imortal e sua luz. Então Pistes Sofia estendeu o dedo e derramou sobre ele um pouco de luz, de sua luz, para ser uma condenação de seu pai. Então Pistes, ela falou, esse Yadabaoth está se achando muito. Falou que ele é o Deus que está acima de todos, que é o único Deus. Então ela pegou Sabaoth, que era o filho dele, que se arrependeu e adorou ela, e acreditou que existe o homem de luz, que existe Jesus e o Pai. E aí ela pegou e colocou o dedo dela e deu um pouquinho da luz dela para Sabaoth, para condenar o pai dele. Por isso que coloca como se Deus, o Deus dos judeus, estivesse acima do diabo, e o diabo fica invejando Deus. Porque Yadabaoth era o pai dele, mas ele é rebaixado e Sabaoth é colocado acima dele, que quando ela dá a luz para ele, ele fica mais forte do que o pai dele, com a luz dela. Entende? Marcos Paulo, você acredita em Eucaristia, Santa Ceia, o Pessach? Eu não sei o que é Pessach, não. Mas a Eucaristia pra gente, ou a gente fala... A gente não acredita, não que a gente não acredita, a gente acredita em tudo isso. Mas nada disso pra gente é físico, tudo isso é espiritual. Então quando eu busco a crisma, a unção, é espiritual. Eu oro e falo, Deus, me dê a luz. A Santa Ceia, que é o corpo de Jesus e o vinho, pra gente, o corpo é a palavra e o vinho é o Espírito Santo. Isso está no Evangelho de Filipe também.
Então, quando eu leio a palavra e quando eu estou cheio do Espírito Santo, aí eu estou participando da ceia. Aí tem o corpo e o sangue de Jesus. Que o corpo de Jesus é a palavra e o sangue é o Espírito Santo. E aí eu alcanço a crisma, que é o batismo com o Espírito Santo. E aí eu alcanço a câmara nupcial, que é a junção, que é quando Cristo casa com a minha alma, que Cristo masculino casa com a minha alma feminina, e no meu corpo, que é uma câmara nupcial, e eles geram um filho, que é a luz. E a luz perfeita sou eu. E aí nenhum poder pode me deter. É isso que a gente acredita. Expliquei, né? Mas eu não sei o que é PSAT, não. Tá, voltando aqui. Aqui, tá. Então Pício Sofia estendeu o dedo e derramou sobre ele um pouco de luz de sua luz para ser uma condenação de seu pai. Então, quando Sabaoth foi iluminado, então ele estuda era escuridão, gente. Aí ela deu uma luz para ele e Sabaoth ficou iluminado. Por isso que na sarça ardente lá ele vira um fogo lá que não se queima, porque Moisés, eles vêem um ser iluminado e pensa que é Deus, mas é porque a Pícia Sofia deu uma luzinha lá para ele. É uma luzinha só. Aí então, quando Sabaoth foi iluminado, ele recebeu grande autoridade contra todas as forças do caos. Então existiam os irmãos dele, e ele nem era o mais forte, que ele era o quinto, mas todos eles ali, e o pai, eles estavam todos brigando ali. Aí ele se arrependeu, adorou Sofia, a Pícia Sofia, ela foi, deu a luz dela para ele um pouquinho, ele brilhou. Aí quando ele viu que teve uma luz, todo mundo respeitou ele, falou, opa, o bicho tá forte. Aí desde aquele dia, ele foi chamado de o Senhor das Forças. Por isso que ele é elevado, e aí por isso que os judeus, os outros adoram ele como um Deus, porque daí ele se torna, dentre essas forças do caos, o Senhor das Forças. Ele domina elas. Entende? Ele odiava seu pai, as trevas, e sua mãe, o abismo. Então aqui ele adorou Sofia e começou a odiar o pai dele, e a Dabaoth, que era as trevas, que era a escuridão. Por isso que fala que é o diabo. Eu falo, né? Porque eu que coloco os nomes aqui, gente. Quem não concordar, que invente seus nomes. Mas eu faço o paralelo. E aí, ele odiava, e a Abismo era a mãe dele. E odiava sua irmã, o pensamento do primeiro pai, que se movia de um lado para outro nas águas, que ali era a Sofia, mas a Sofia, filha de Adabaoth, não a Pícia Sofia, tá? Não é o Espírito Santo do pai, não é aqui, é o outro. Essas pessoas aí que acreditam, eu respeito que cada um tem direito de acreditar como eu tenho direito de acreditar nisso daqui, mas eu respeito, então eu não posso dizer... Marcos, eu nunca vou criticar ninguém que acredita em qualquer coisa, porque a gente só vai saber quem tá certo quando eu morrer. Então, assim, eu tô falando tudo isso e pra mim faz muito sentido e pra mim é tudo. E eu vivo disso e eu falo isso porque isso é a minha vida. Eu acordo de manhã falando, ouvindo esses livros, eu amo. Mas eu só vou saber que isso é totalmente todo poderoso e é verdade quando eu morrer e vou poder falar. Hoje, pra mim, é verdade e eu falo. Mas eu não vou julgar ninguém que fala, se eles falam que é isso, aquilo, cada um acredita no que é. E qual Jesus dele, qual o livro que ele leu, cada um chega num conhecimento. Eu não vou me preocupar com o que as pessoas acreditam. Mas eu acredito nesses livros e para mim esses livros são tudo. E outras pessoas acreditam em outros e eu respeito elas. Como eu espero que as pessoas respeitem o jeito que eu penso, mesmo que não concordem. Isso é sabedoria da gnose. A gnose a gente se repousa, a gente não tá nem aí com o que os outros pensam, a gente só repousa no nosso conhecimento sobre o Pai e dentro de mim eu sei que para mim isso é a verdade suprema. Para os outros, se a pessoa acredita em qualquer outra coisa, eu respeito muito que é o que a pessoa chegou a alcançar e o que estava para ela. Uma pessoa que está lá, tipo, na Índia, eu não posso falar, a pessoa precisa conhecer isso aqui, porque a realidade dela lá em bilhões, tem 1,5 bilhão de pessoas que acreditam no hinduísmo e ela vive aquilo. E ela vai morrer por isso? Não, é a vida dela, ela está lá inserida. Uma pode ter uma alusão, adorar lá, e ela entender que existe um espírito invisível que domina tudo e tá bom. E ela vai ser salva.
acredita e Jesus vai vir falar com ela, sei lá. Eita, tem que verificar aqui para continuar. É assim, a gente tem que respeitar a forma que as pessoas acreditam. Há 20 anos atrás eu li a Bíblia e achava que todo mundo tinha que morrer, porque eu achava que Deus era mal. Não, eu não achava que Deus era mal, eu achava que Deus era justo de proteger o povo judeu e matar os egípcios. Hoje eu acho horrível isso. É igual assim, gente, eu vou dar minha opinião, mas é minha opinião. A guerra de Israel lá. Aí todo mundo que é crente, que é evangélico, fica do lado de Israel. Ah, porque Israel é o povo de Deus. Os judeus estão nem aí para Jesus ou para os cristãos, né? E estão lá matando as outras, aí fala assim, não, porque eles são um povo escolhido, então os outros têm que morrer. Não é assim não, gente. Para mim, não tem essa de povo escolhido ou não. Para mim, todo mundo é de Deus e ninguém tem que morrer pela fé ainda ou por disputa de terra, não. Então essa ideia de um é escolhido e os outros têm que morrer, assim, isso daí é desses seres aí. Mas Jesus nunca quis que ninguém morresse não, gente. Jesus só quer paz. Lógico, a gente acredita nessa parte aqui da gnose. Então quando você vê em outros pontos, outros livros falando de escolhidos ou não, no sentido material, é que traz essas confusões. Principalmente quando a pessoa pensa em Jesus como alguém carnal. Aí a pessoa pensa que Jesus é um homem e pensa que o reino de Deus é aqui na terra. Aí, na cabeça deles, eles pensam que Jesus vai voltar como um homem e vai reinar em Jerusalém, naquela terra. E aí mesmo os crentes cristãos, eles pensam então que tem que proteger o Estado de Israel, tem que tirar lá os muçulmanos para Jesus poder reinar e os judeus se converterem e reinar lá naquela terra e matar todo mundo. E não é isso, gente. Você está vendo aqui, por esses livros, isso aqui é uma escuridão, não tem nada de Deus aqui nesse mundo, nem nesse universo inteiro que é essa sombra aqui. O Pai está lá. Então, eu sou gnóstico, eu estou com o pensamento lá na luz, no céu. Não vou pensar num pedaço de terra. Como eu ia receber, eu vou comprar sua Bíblia. Ai, que legal. Compra assim, lê, aproveita, lê. Tem em PDF também. Mas manda seu e-mail, qualquer coisa eu mando o PDF para você, se você não tiver dinheiro para comprar o físico. Aí quando você tiver dinheiro para comprar o físico, mas depois manda por mensagem ou WhatsApp ou e-mail, manda o PDF de graça para você. O Kindle, eu coloco várias formas para cada um. Tem gente que gosta de ler físico, eu gosto de pegar físico assim e ler, mas tem gente que gosta de PDF ou ouvir, mas é mais importante. Assim, a Trindade, tudo que a gente fala no gnosticismo é a Trindade, tá, Marcos? E é assim, o Pai pensou e o pensamento dele é a Sofia. E eles falaram junto, então eles são um, tá? É o pai e a mãe, masculino e feminino. E a palavra é Jesus. É como minha cabeça aqui, eu sou eu, aí no meu cérebro tem o meu pensamento, aí meu cérebro é a mãe. E aqui eu tô falando, minha língua, né? Fala que a língua é o Espírito Santo, a língua é o que faz vir a voz, e essa voz, a palavra, é Jesus. Então é a Trindade para vocês. A gente não chama desse jeito, a gente fala o triplo poderoso, o 3 vezes macho, 3 vezes poderoso. Mas sempre são 3, e é isso que forma o universo. E é mais legal que é o Espírito Invisível que cria tudo, que cria uma imagem dele que é o Pai, que não tem a semelhança dele, mas não tem o mesmo poder. E aí o Pai pensa, e o pensamento é a sabedoria, a mãe, que é Barbelo, e eles falam, e a palavra é Jesus, e Jesus cria tudo. Tudo que existe, os milhões, bilhões, bilhões, bilhões de universos aí. E aí depois a gente tem as Piscis Sophia, que é a 12ª manifestação lá, que cria esses universos aqui. Gente, eu tô cansado já, tá até com sede aqui, eu vou terminar essa live hoje, e... Nossa, eu não li nem 3 páginas, é muito grande esse livro. Aí amanhã ou depois, depois,
Um dia eu vou continuar esse livro. Na próxima live eu prometo que eu vou continuar esse livro, que ainda tem muitas páginas, tem mais 5, 6 páginas desse livro aqui. Mas é muito legal. A parte final desse livro é muito legal. Mas quem puder, quem já tiver o livro, lê sobre a origem do mundo, que é o livro 48 aqui na Bíblia Gnóstica Proibida. É o livro 48. Porque aí quando vocês lerem, aí vocês podem vir e ter dúvidas, e aí vocês vão perguntando sobre o livro. E aí, mas na próxima live eu prometo que eu continuo. Vou até marcar aqui, que eu parei na página 267. E aí depois ele vai contar que como Sabaoth, que é o deus dos judeus, criou o sétimo céu, aí criou os tronos, aí depois como ele cria os arcanjos, aí como ele vai criar. Aí vai contar como o homem foi criado, tá? Que vai criar como Adão foi criado, Eva foi criada, como foi lá no paraíso, como a serpente veio. E aí vai um monte de coisa aqui. Esse livro é incrível, tá? Mas é muito legal, gente. Obrigado quem participou, quem curtiu. E próxima live eu vou marcar aí e aviso vocês. Sempre é nesse horário aí, mais ou menos às 9 horas, 8 horas. Mas aí eu volto, tá bom? Obrigado por todo mundo. Gratidão aí a vocês. Kleber, você tava aí. Tchau, tchau. Tchau, Andréia, vocês também. Eu adoro vocês. Valeu, valeu, Bruno. Tchau, tchau.